Você já parou para pensar por que filmes de terror raramente são indicados a grandes prêmios do cinema? Geralmente as indicações são em categorias técnicas, como maquiagem, efeitos especiais, de vez em quando em melhor atriz ou ator. E quando raramente são indicados na categoria de melhor filme, por que nunca parecem ter chances reais de vitória? Embora o gênero seja um dos mais antigos e influentes da história, ele continua sendo marginalizado por grandes premiações, sendo o Oscar o principal representante disso. É necessário ressaltar que o Oscar será utilizado como foco principal de exemplo nesse vídeo, mas quero frisar que ele não preza necessariamente pela qualidade em nomear realmente o melhor filme. Dito isso, precisamos entender que não há uma regra que impeça filmes de terror de concorrerem às maiores premiações. O problema é muito mais uma questão de visão elitista sobre o que constitui cinema de prestígio ou a verdadeira arte. Desde a sua criação em 1929, o Oscar sempre favoreceu certos gêneros, como dramas, filmes de guerra, filmes biográficos, enquanto outros, como o terror, são relegados a categorias técnicas ou até mesmo são ignorados completamente. O cinema de terror existe desde os primórdios dessa expressão artística. Desde então, o terror evoluiu, se modificou, abarcando inúmeros subgêneros e expandindo as suas fronteiras criativas. O terror é frequentemente visto como segunda classe. Fato curioso é que isso também ocorre na literatura, mas isso é história para outro vídeo. Filmes que chocam, que assustam, que jogam o espectador diretamente no desconforto são vistos como menos artísticos, menos refinados. Isso afasta esses longas da ideia tradicional de grande cinema, aos olhos de uma parcela elitista que dita o que é ou não cinema de arte, quando na realidade todo filme é arte, seja ele um filme ruim, seja ele um filme bom. O terror é um gênero singular, porque ele se comunica com o público de uma maneira visceral. Ao contrário de outros gêneros que apelam para emoções mais complexas ou abstratas, como o drama, que busca comover pela empatia, o terror lida diretamente com o medo, uma emoção crua e primordial. E o que torna o terror único e talvez subestimado é a sua falta de meio-termos na hora de provocar essas emoções. Ele atinge o espectador de maneira direta. Filmes de terror são construídos para violar o corpo e a mente do público. O terror provoca reações corporais intensas. O coração acelera, os músculos se contraem, os olhos se fecham diante de uma cena de medo ou de choque, ou até mesmo as mãos vão na frente dos olhos. Essa reação visceral é uma característica única do gênero, que não é facilmente encontrada em outros tipos de filmes. Quando se assiste a um filme de terror, a experiência não é somente passiva. O público é puxado para dentro da história de uma maneira quase física. O medo é algo universal e instintivo, e é por isso que o terror pode ter um impacto tão profundo. No entanto, essa intensidade emocional é justamente o que faz com que o gênero seja mal interpretado por uma elite, que muitas vezes valoriza sutileza, complexidade e principalmente controle emocional. O terror, por sua própria natureza, rejeita o controle. Ele se alimenta da incerteza, da vulnerabilidade e da perda de controle. E por isso, por conta dessa abordagem direta, ele pode parecer inferior ou menos refinado comparado a filmes que trabalham em tons mais suaves e deliberados. A falta de suavidade no terror, sua natureza gráfica e direta, muitas vezes é vista como uma limitação, uma ausência de criatividade que outros filmes possuem, onde eles de maneira sutil atingem as emoções do espectador. Há quem pense que por ele ser um gênero que provoca emoções de maneiras tão explícitas, ele não pode alcançar as mesmas alturas artísticas de um drama ou de um épico. No entanto, essa percepção é equivocada. O terror explora os limites do que é suportável, tanto em termos emocionais quanto físicos, e força o público a confrontar medos e ansiedades que, em muitos casos, são pessoais. E essa capacidade de superar o medo individual, de conectar o público a uma experiência de terror, é o que faz do gênero uma forma tão poderosa e válida quanto qualquer outra. Filmes como O Exorcista, Psicose, O Iluminado e até mais recentes como Corra conseguem criar narrativas realmente incríveis, mas para serem reconhecidos como artes, filmes de terror precisam muitas vezes ser categorizados como thrillers psicológicos ou dramas com elementos de terror, uma clara tentativa de distanciar o terror das percepções negativas que o termo ainda carrega.
Percebemos, então, o quanto essa violação emocional e até mesmo física no corpo do espectador é, na verdade, uma das maiores forças do gênero. Ignorar o terror como uma legítima forma de expressão artística é ignorar sua habilidade de provocar e desafiar o espectador, de mexer com medos ou de simplesmente querer provocar uma reação, seja ela de susto, de induzir a pessoa a fechar os olhos com medo do que virá. E se você está gostando do vídeo, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Seu apoio é muito importante. Com esse medo que certos diretores, certas produtoras possuem de assumir seus filmes como verdadeiros filmes de terror, temos um grande problema. Se filmes visivelmente de terror possuem dificuldade de entrar num suposto seleto grupo de bons filmes, surge a necessidade de tentar enquadrá-los, de moldá-los àquilo que erroneamente é considerado verdadeira arte. Isso acontece na concepção do próprio filme e até mesmo no marketing para a venda dele. Esse fenômeno é conhecido como imposto do horror, e significa que filmes de terror não podem simplesmente serem filmes de terror. Eles precisam pagar um imposto para serem aceitos, e esse imposto é o disfarce daquilo que o filme é, uma maquiagem do drama em torno do terror. Isso faz com que o terror precise ser mais do que terror para ser considerado nas grandes premiações. Não à toa surgiu há alguns anos a suposta inauguração de um subgênero chamado post-horror ou pós-horror, o que na verdade é somente uma tentativa de enquadrar filmes de terror no conceito em que as elites do cinema os aceitem. Inclusive, posso fazer um vídeo sobre pós-horror e por que discordo dessa classificação. Comenta aí se você quer um vídeo sobre esse assunto. Filmes como O Exorcista, Tubarão, O Sexto Sentido, Cisne Negro e Corra foram os únicos que conquistaram indicações a melhor filme no Oscar. Mas vale notar que, em todos os casos, esses filmes foram elevados por algum elemento extra, fossem inovações técnicas, um impacto cultural massivo ou um toque de drama psicológico que suavizava o choque do horror tradicional. Exceções pontuais a essa regra foram também os filmes Carrie, de Brian De Palma, e Misery, de Rob Reiner. Essas duas obras eu abordo num vídeo sobre filmes baseados em livros do Stephen King que foram indicados ao Oscar. Você pode conferir depois que terminar de assistir esse. Essa pequena quantidade de filmes indicados mostra que, para o terror ser reconhecido, ele não pode ser apenas horror, ele precisa ser algo mais. Um exemplo clássico dessa mistura de gêneros que faz com que o terror seja aceito é O Silêncio dos Inocentes, de 1991. E antes de qualquer coisa, eu quero dizer que eu gosto muito desse filme, mas a abordagem que será feita é dentro desse ponto de vista que estamos conversando até aqui. O Silêncio dos Inocentes é recebido como um suspense, mas ele não é somente isso. Porém, sabemos que o suspense é um gênero mais aceitável, e funcionou. O filme levou 5 Oscars, incluindo o melhor filme, melhor diretor e as categorias principais de atuação. Mas, desde então, nenhum outro filme de terror atingiu o mesmo status. E pense bem, dá pra contar nos dedos quais foram os filmes de terror que foram indicados à premiação. Não é à toa que isso acontece. Tudo isso talvez explique porque, como tantos filmes que são considerados grandes representantes do terror e suas diversas formas de abordagem, foram totalmente ignorados pela academia. Há inúmeros exemplos. Psicose é um marco no cinema, mas saiu da cerimônia de mãos vazias. O Massacre da Serra Elétrica, de 1974, nem sequer foi indicado. O Iluminado, hoje considerado uma das maiores obras de Stanley Kubrick, foi totalmente desprezado. Isso sem falar em O Enigma de Outro Mundo, de John Carpenter. Um belo exemplo do que falei no começo do vídeo, de que o Oscar não necessariamente preza por qualidade. Percebemos então que o elitismo na maneira de se enxergar o cinema é algo que afeta o terror de acessar esses grandes eventos. O Oscar é, historicamente, dominado por gêneros prestigiados. Há uma clara preferência por filmes que lidam com grandes temas, que tocam em narrativas mais humanas, muitas vezes sutis e emocionais, enquanto o terror, com a sua visceralidade e tensão constante, é visto como baixo entretenimento. Além disso, a própria composição dos votantes da academia influencia diretamente nesse resultado. Os membros são, em sua maioria, associados a artes dramáticas, o que cria um círculo vicioso. Filmes de terror não são indicados porque os votantes não consomem ou produzem esse tipo de cinema. O que a academia e outras premiações não parecem compreender ou não ligam é que o terror tem um impacto cultural imenso. O gênero reflete os medos e ansiedades de cada era, fala sobre os tabus e as questões que muitas vezes não são abordadas em outros tipos de gêneros.
Além disso, o terror é uma forma de arte altamente visceral que atinge diretamente as emoções do espectador sem meios termos, e através disso consegue sim entregar uma profundidade na experiência de se assistir um filme. Ele mexe com os nossos instintos mais primitivos, seja pelo medo, pelo choque ou até mesmo pelo desconforto. E isso é também uma forma legítima de expressão artística. Apesar dos passos tímidos em direção a uma maior diversidade, o desdém pelo cinema de terror se mantém inalterado. Enquanto isso persistir, muitos filmes continuarão a ser ignorados pelas premiações, mesmo que tenham um impacto significativo. O terror é o espelho dos medos humanos e merece reconhecimento, mas enquanto esse preconceito existir, continuaremos a ver grandes obras-primas do terror ficando de fora de premiações como o Oscar. Na contramão disso, nós continuaremos assistindo e amando os filmes desse gênero que proporcionam ótimas experiências desde a sua origem no cinema. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse, e também você pode continuar assistindo o canal escolhendo alguma dessas duas opções que estão aqui. E não se esqueça também de participar e deixar o seu comentário, a sua opinião sobre esse assunto. Muito obrigado a quem ficou até aqui e nos vemos numa próxima.